Esse podcast é um oferecimento de Quantum, onde saúde e bem-estar se transformam em resultados incríveis. Escaneie o QR Code e saiba mais. Eu sinto que na cabeça das pessoas é como se o dinheiro fosse uma divindade infinita que o cara acumulou porque ele é mais competente, ele é mais inteligente, se atrela muito à capacidade de pessoas de fazer dinheiro com inteligência que é de uma sandice e como se esse acúmulo de dinheiro não fosse influenciar numa sociedade mais pobre, desigual. Mas também acho que o Brasil é um país que, com os recursos naturais que tem, tudo mais, poderia ser um país menos pobre. E aí eu falo do ponto de vista geral, assim. Tentou-se crescer o bolo para dividir, mas eu não vejo um crescimento desse bolo tão grande assim. Quais são as nossas grandes indústrias? Hoje a gente está aqui, a gente vê muita gente investindo o seu capital, mas poucas... A era do empreendedorismo. Mas do microempreendedorismo, porque assim, a gente tem de empresas que são... O que a gente fabrica de carros? Nossa indústria, e aí você falou da China, olha o quanto a China está invadindo, inclusive o mercado brasileiro, em uma série de produtos e tudo mais. Nesse aspecto, como também fazer o bolo crescer? Como fazer o Brasil parar de depender fundamentalmente do agro e desse tipo de subsídios que meio que hoje sustentam o país? O Brasil, na realidade, ele passou por um processo de desindustrialização, né? Principalmente depois da década de 70 e início de 80, né? Que o Brasil, pra você ter uma ideia, no início da década de 80, ele era a produção industrial da China e da Coreia do Sul juntas. E hoje, onde está a China, onde está a Coreia do Sul e para onde nós fomos, né? Então, assim, obviamente tem várias explicações econômicas, mas o Brasil se desindustrializou a partir da década de 80. Essencialmente e principalmente, né, pelo chamado consenso de Washington, né? Quando os Estados Unidos, no pós-guerra, teve todo o período de Bretton Woods, né, a era de ouro do capitalismo, até 71, quando os Estados Unidos abandonou o padrão ouro. Então é um período da Guerra Fria que existia disputa, eu brinco, por mentes e corações. Então o capitalismo tinha interesse, né, em distribuir melhor um pouquinho a riqueza para a classe trabalhadora, até para evitar novas revoluções comunistas, até porque na China tinha havido uma revolução comunista logo depois da Segunda Guerra, em 48, né? Quando voltou, a China era aliada dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra, mas depois voltou-se a Guerra Civil na China e a Revolução Comunista venceu e o país se tornou comunista, e os Estados Unidos tinham uma grande preocupação, até por causa da Guerra Fria contra a União Soviética, que uma parte do mundo se tornasse socialista ou comunista. Então existia uma predisposição do capitalismo, do sistema imperialista americano, em distribuir melhor a riqueza para tentar arrefecer, né, essa sanha revolucionária que estava nas populações mais pobres, mais oprimidas. Mas aí, terminando a década de 70, ele abandonou o padrão ouro, o dólar passou a ser só uma moeda fiduciária, teve o choque do petróleo em 73, aí eles fizeram um acordo do petrodólar, depois de derrubar o regime na Arábia Saudita com a Arábia Saudita, para dar um pouquinho mais de credibilidade ao dólar americano, né, que estabeleceu o sistema petrodólar, e depois as economias que estavam sendo reconstruídas com o acordo de Bretton Woods, né, e com o final da Segunda Guerra, que era toda a Europa destruída e o Japão, elas começaram a ascender economicamente e ameaçar a hegemonia americana, né? E aí veio o Acordo de Plaza em 85, que era quando, não sei se vocês lembram, assim, vocês são mais novos que eu, mas na década de 80 já existia uma perspectiva que o Japão iria ultrapassar os Estados Unidos. Teve alguns eventos, principalmente quando eles compraram um símbolo do capitalismo americano, que era o Rockefeller Center. Eles compraram, e aí os americanos, né, com sentimento patriótico e vendo a ascensão da economia japonesa, falaram, esses caras vão passar a gente tem que dar um jeito, né? Os Estados Unidos sempre faz isso, tá? Que é o que está fazendo agora. E aí ele fez o Acordo de Plaza em 1985, que era justamente para frear o crescimento do Japão, da Alemanha, da França e do Reino Unido. França e Reino Unido eram aliados na Segunda Guerra, mas foram destruídos. Então eles se aproveitaram também, não só do Acordo de Bretton Woods, como o Plano Marshall para reconstruir a Europa, se tornaram economias pujantes novamente. Alemanha e Japão foram os perdedores da guerra, mas também se ascenderam economicamente, tanto que a Alemanha se tornou a maior potência industrial da Europa e o Japão a maior potência industrial da Ásia. E aí os Estados Unidos, esses caras Ficaram fortes de novo. Ficaram fortes demais, vai ameaçar a minha hegemonia. Fez o acordo de Plaza, foi justamente para sobrevalorizar a moeda desses países e eles deixarem de ser competitivos na economia mundial, nas transações comerciais entre os países. E aí ele freou esses 4 países
em seguida veio a Revolução Neoliberal. E aí tudo aquilo que ele tinha feito no Acordo de Bretton Woods, ele inverteu a mão, ele mudou. Que Bretton Woods só permitiu que essas economias crescessem porque era controle do fluxo de capitais, né? Câmbio fixo, taxa de juros administrada, né? E livre e protecionismo. Os países poderiam levantar barreiras comerciais para se reconstruir a sua indústria. E o consenso de Washington, o Acordo Neoliberal, foi o inverso. Eles falaram, agora é livre comércio, ninguém pode ter barreira protecionista, livre fluxo de capitais, né? Em Bretton Woods eles só podiam trocar fluxo de capitais na economia real. Não existia ainda essa parte da financiarização total da economia global, né? Então ele só podia trocar divisas com o seu país. Eu comprei um telefone, vai o dinheiro, né? Você comprou aqui uma caneca, vai o dinheiro. Não tinha capital especulativo. E o consenso de Washington, na realidade, ele derrubou tudo isso. Ele inverteu tudo que foi pregado, porque os Estados Unidos via agora ele muito forte, né? Que ele agora ia... Como que isso influenciou? O livre comércio é bom para quem é forte, né? Sim. E como que isso influenciou aqui o Brasil, a desindustrialização do país? Perder força na indústria. Foi exatamente isso. A gente teve uma conjunção de fatores, né? Em 90, o Collor abriu o mercado, totalmente o nosso mercado. E o próprio plano real, em 94, na realidade, estabilizou a nossa moeda, mas a um custo muito alto, de taxa de juros muito alta. E câmbio flutuante, principalmente no segundo mandato do Fernando Henrique. Câmbio flutuante e taxa de juros muito alta, você prejudica a sua indústria, né? Essa mudança de mão dos Estados Unidos, quem não seguiu o consenso de Washington se deu bem, que foi a China. Tem até o livro daquela economista alemã, Isabella Weber, que chama Como a China Escapou da Terapia de Choque. Ela não fez, obviamente, nada que os Estados Unidos queria que os países fizessem, esse consenso de Washington, ela não aderiu. E a Coreia do Sul. Lembra que eu falei no início da década de 80, a Coreia do Sul e a China era menor que o Brasil em produção industrial? A gente recebeu aqui recentemente um Kim, que é um cara que produz conteúdo pro Palmeiras. Ele tem um podcast chamado Pó de Porco. E ele é filho de coreanos, né? E morou lá recentemente e tal, mas é nascido aqui no Brasil. E ele falou que os pais deles vieram para o Brasil entre os anos 70 e 80 por conta da ditadura da Coreia que estava rolando e a falta de oportunidades que tinha no país, de perspectiva que existia no país. Conseguiram crescer aqui, né? Crescer. E assim, aí ele voltou para lá, morou lá recentemente. O país está voando. O país está voando. Tudo e a gente aqui, né, vive um sonho de verão. E não tem perspectiva de... Não tem, parece que, plano de país. E também sempre saindo de uma mão, indo para outra, e um tentando destruir o que o outro faz. Parece que a gente não caminha para frente enquanto uma sociedade. Né? É justamente isso que você falou, né? No início da década de 80, a Coreia do Sul e a China eram considerados países pobres, desindustrializados, e o Brasil, por incrível que pareça, na década de 80, era considerado uma potência industrial, um país em franca ascensão industrial. Obviamente, isso já tinha um histórico, isso foi turbinado durante a ditadura militar, mas a ditadura militar também trouxe um grande problema, que foi o problema inflacionário que teve que ser resolvido depois. Foi a custo de muito endividamento externo, em dólar, né? Então, depois isso, obviamente, se tornou um problema para o país e até um problema que o Plano Real resolveu, né? Da hiperinflação. Então, esse foi o ponto de virada, o início da década de 80, né? Quando o Brasil adotou a cartilha de Washington, o consenso de Washington. A China não adotou, obviamente, que era um país comunista, de orientação socialista, e a Coreia do Sul eram aliados dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos deixou a Coreia do Sul não seguir o conselho dele, porque os Estados Unidos queria que a Coreia do Sul fosse uma potência econômica para enfrentar na Ásia a ascensão da China. Então, o que eu falo, em geopolítica, não existe amigo, existe interesse. Sim. Então, qual o único país que os Estados Unidos falou, não, você não precisa seguir o que eu estou falando, faz o que você está falando que vai dar certo? Porque os Estados Unidos sabem que isso dá certo. Porque foi o que os Estados Unidos fez quando a Inglaterra quis impor isso aos Estados Unidos, né? O famoso relatório sobre as manufaturas do Alexander Hamilton, que foi o primeiro secretário do Tesouro americano, considerado o pai fundador, né, dos Estados Unidos e desse sistema econômico americano. Para quem não sabe, lá no final do século XVIII, a Inglaterra, o Império Britânico, queria que os Estados Unidos fosse uma potência agrícola, porque era a vantagem comparativa dos Estados Unidos, né? E os Estados Unidos falou, não, eu não quero ser uma potência agrícola, eu quero ser uma potência industrial, né? Tinha uma indústria nascente, ele queria se industrializar. E a Inglaterra, até para incentivar os Estados Unidos a ser uma potência agrícola, ele derrubou todas as barreiras tarifárias
para os Estados Unidos exportar produto agrícola. E ele achava que incentivando isso nos Estados Unidos ia desincentivar os Estados Unidos a se industrializar. Então, olha a coincidência. O que o mundo faz com o Brasil? Exatamente isso. Eles querem que a gente seja uma potência agrícola, porque em a gente sendo uma potência agrícola, metade da minha pauta de exportação é do agronegócio, eu desincentivo o país a se industrializar. Já que eu estou gerando riqueza, né? Para que eu vou me meter a querer fazer outra coisa? É para fora, não para cá. Exatamente. E é uma riqueza que é altamente concentrada, né? Gera muita... Aí lembrando a Maria da Conceição Tavares e o próprio professor Beluso, que a gente comentou aqui, o povo não come PIB. O agronegócio gera um puta PIB, mas PIB é concentrado, né? Fica na mão de poucos. Então, o que levou o Brasil a se industrializar foi justamente na década de 80 a gente adotar o que os Estados Unidos queria, o consenso de Washington, e aí a gente se desindustrializou. Para quem não sabe, a gente era uma potência industrial, a gente tinha uma indústria de defesa avançadíssima, né? A Ingesa produzia os melhores tanques de guerra no mundo, era mais avançado até que os tanques americanos, né? Tinha um tanque de guerra chamado Osório, Urutu e Cascavel. A gente tinha produção da indústria de defesa no Brasil, a gente tinha, para quem não lembra, da Gradiente, a gente tinha indústria automobilística, a Gurgel, a gente tinha várias indústrias aqui pujantes, que tinha tudo, obviamente, para ganhar produtividade e agregar tecnologia. A gente está hoje competindo com todo mundo no mundo. E a gente simplesmente abriu o nosso mercado, adotou o que os americanos queriam e matou. O primeiro videogame era um Gradiente. E um Gradiente de... o gravadorzinho também tinha. Do Lucas Silva. Tectoy. A gente tinha Tectoy, videogame. A gente tinha muita indústria no Brasil. Aí, essa mudança de visão econômica, adotando o que os americanos queriam, matou a nossa indústria. A única coisa que a gente tem ainda que está na fronteira tecnológica era uma estatal, a Embraer, né? Então a Embraer foi mantida, depois que ela ficou boa, que se tornou competitiva, e privatizaram. Mas aquela fase que toda empresa precisa de apoio do Estado, de capitalização, de financiamento, foi a fase que o Estado brasileiro protegeu a Embraer, e hoje a gente está na fronteira tecnológica quando a gente fala de aviação. Mas a gente poderia estar na fronteira tecnológica com toda a nossa indústria. A gente tinha capacidade para isso, né? Voltando lá no início. O povo brasileiro é capacitado, é inovador, é criativo. E aí, se eu estiver viajando demais, vocês me falam. Não. Vontade. E aí, me lembrou o que a gente chama de uberização, né? A uberização, que ele fala assim, acho que até o professor Paulo Gala que fala, o engenheiro que virou Uber, né? Então a gente bate muito nesse negócio da qualificação da mão de obra e formar, mas se a gente formar a mão de obra e não tiver emprego para essa mão de obra, eles não... Ou vai dirigir Uber, quem fica no Brasil, ou vai trabalhar em indústria lá fora. Então, se você pegar todas as indústrias de alta tecnologia que existe fora do país, tem brasileiro trabalhando lá. Porque a gente não tem emprego para eles aqui. Então, de nada adianta a gente formar boas pessoas se a gente não tiver emprego. Então, assim, um processo de industrialização no Brasil é necessário. A gente precisa caminhar para a fronteira tecnológica. Porque tem dois problemas aí. Quando você está na fronteira tecnológica, e aí é uma visão também de marketing, né? Quando você tem um produto, ou você tem um produto diferenciado, que a gente chama de diferenciação, ou commodity, né? São duas estratégias. Se você produz uma commodity, você tem um retorno muito menor, porque a concorrência é muito maior e seu produto não tem diferenciação. Se você produz um produto diferenciado, você agrega valor nele e você consegue cobrar um preço maior. Quando eu olho para a economia mundial, os países que estão na fronteira tecnológica, eles são o que a gente chama formadores de preço. Então, digamos, a Apple, a Nvidia, esses caras, ele vende o produto pelo preço que ele determinar. Ele tem uma diferenciação e tem tecnologia aí. Mas eu produzo soja. Quem determina o preço não sou eu. Mercado. É o mercado internacional. E o retorno é muito menor, as margens são muito menores. Então, se você não está na fronteira tecnológica, você é um tomador de preço. Em alguns momentos você vai ter um retorno bom, como foi na época do boom das commodities, principalmente pelo crescimento da China, ou em momentos como agora eu vou ter um retorno muito menor e em muitos casos até prejuízo. Você vê vários ciclos aí das commodities, você fala assim, putz, agora eu vou vender... O Brasil está em qual estágio hoje, na sua opinião? Não, hoje nós somos um país exportador de commodities, né? A gente depende quase que exclusivamente de commodities na nossa economia.